Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer poder falar para vocês novamente. Essa é a segunda edição do Papo Magistral. O Papo Magistral foi criado para unir profissionais da saúde, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, consultores, para trocar experiências, pontos de vista diferentes de tudo que envolve o nosso mercado magistral. Para quem não me conhece, eu sou Cássia Cato, farmacêutica aqui da Inove Magistral. O nosso tema hoje é a telemedicina e a visita remota, tão presente em nossas vidas nesse último ano de pandemia. E para conversar com a gente, os nossos convidados são doutora Isabela Dupin, dermatologista, a farmacêutica magistral Silmara Spinelli, e o sócio proprietário da consultoria Emoveri Solution, Glauco Santos. É um prazer recebê-los aqui e com vocês a gente vai descobrir se a telemedicina e a visita remota já é uma realidade aqui no Brasil e se isso veio realmente para ficar. Sejam bem-vindos. E eu peço que cada um se apresente, por favor, e fale um pouquinho da trajetória. Bom dia a todos, bom dia, Cássia. Obrigado primeiramente a você, ao convite da Inove Magistral, e parabéns mais uma vez por esse trabalho maravilhoso. Eu sou o Glauco Santos, atuo no mercado magistral há 15 anos, sendo 10 anos dedicado à visitação médica. Fui representante, coordenador e gerente. Cheguei a gerenciar 27 representantes em todo o Brasil. Visitei muitas farmácias e muitos prescritores. Cheguei a ter contato com 23 especialidades e tive a oportunidade de lançar um produto bem famoso no nosso segmento, da área de ortopedia e reumatologia. E dentro dessas especialidades visitadas, eu vi uma grande oportunidade para o nosso segmento. Atualmente sou sócio e cofundador da Emoveri Solutions, uma empresa focada em educação corporativa que trabalha em duas esferas, consultoria e programa de treinamento e desenvolvimento na área de atendimento e visitação médica. Uma curiosidade do nome, Emoveri vem do latim, de movimento. Esse E é de fora de emoção, ou seja, emoção, conhecimento e solução. Nosso slogan é: conhecimento é seu maior insumo, pois acreditamos que o conhecimento é o maior insumo de um ser humano. E esse conhecimento não bem utilizado vira sucata. E no nosso segmento a gente sabe, né, pessoal, o quanto custa jogar um insumo fora. Então, a nossa ideia é contribuir com o segmento e utilizar da melhor maneira possível o conhecimento dos seus colaboradores para melhorar os seus resultados. Muito obrigada, Glauco. Doutora Isabela. Olá, prazer. Obrigada, Cássia, pelo convite. Obrigada, Inove Magistral. Prazer estar aqui com o Glauco, com a Silmara. A gente debater esse tema que realmente, como você disse, é muito atual. Veio com essa questão toda do Covid e veio para ficar, eu acredito que veio para ficar. Sou dermatologista, tenho 12 anos de formada, sou médica do trabalho também, e vamos conversar durante esse período aqui. Obrigada, doutora. Querida Silmara. Eu sou farmacêutica formada há 25 anos, tenho farmácia há mais de 20 anos também, trabalhando na farmácia de manipulação e visitando médico, abrindo caminhos, e apaixonada pelo setor de manipulação. Acho esse trabalho da Inove fantástico, parabéns para vocês, parabéns, Cássia, porque assim, o nosso setor é apaixonante, com muitas soluções para a área de saúde, né? Então, e os médicos entendendo cada vez mais disso vai ser muito bom. E eu acho que nem a pandemia nos afastou dos médicos, das visitações. Nós somos resilientes, né? Eu costumo dizer que a pandemia, ela teve um cenário aí muito triste, muito doído, mas abriu possibilidades que antes a gente não enxergava, né? Que é poder visitar pessoas de diferentes lugares pela tela do computador, né? E que talvez se a gente não tivesse vivido isso, essa necessidade, para que eu fosse até Manaus fazer uma visita, ia ser assim, uma vez em 2, 3 anos, né? Enfim,
Eu acho que teve um lado muito ruim dessa pandemia que a gente já está vivendo há um ano, mas eu acho que nos obrigou a criar possibilidades, a criar alternativas para que a gente não ficasse parado, para que a gente continuasse a produzir, a levar soluções, enfim. E uma delas realmente foi a telemedicina, a visita remota, e aí eu queria aí saber um pouquinho da opinião de cada um sobre essa nova realidade, né? E se isso veio para ficar, se não veio, se vai ser, daqui a um tempo, se isso vai ser um esquema híbrido, né? A gente não sabe ainda como que vão desenrolar aí as vacinas e tudo mais, e até quando a gente vai ter que ficar aí no isolamento. Ótimo. Se é moda ou se é tendência, né, Cássia? Pois é, a gente não sabe. Eu posso... eu acho que é uma tendência, né? E acho que vai ficar um sistema híbrido. Eu acho que ainda o presencial ainda é bem importante, mas a gente consegue atender bastante o médico e criou uma demanda nessa visita de pedidos pontuais, né? De tirar dúvidas, então te aproximou, não fica aquela coisa só da visita quinzenal, mas às vezes 2, 3 vezes ele te pergunta, te questiona, te manda casos, então eu acho que isso vai ser um sistema híbrido, é o que eu acredito. Realmente, acho que inicialmente vai ser híbrido, talvez para sempre, o para sempre para a gente, né, durante a nossa existência, mas é uma questão muito complexa isso da mudança. Tudo que vem para mudar, a gente assusta, mas depois que veio, né, a necessidade criou a solução, e que a gente viu que a solução, às vezes, é melhor do que o que a gente tinha anteriormente, talvez fique de vez. Essa questão da proximidade é uma outra questão que a gente imaginava que seria o contrário. Nossa, mas agora a gente vai se falar só por tela, não tem mais aquele olho no olho. Mas isso acabou aproximando, porque a facilidade do contato, mandar às vezes uma mensagem pelo telefone, falar, se ver pelo telefone, facilitou, e eu também acredito que aproximou mais os dois lados, ou os três lados, talvez até do consumidor final também. O que vocês acham aí? Vocês estão... Eu acredito muito nesse ponto. Até costumo sempre falar da gente voltar um pouco ao passado, analisar o que aconteceu para a gente planejar o presente e viver o futuro, né, com mais facilidade. Essa questão que a Silmara mencionou, que melhorou a aproximação com o médico, isso é fundamental. Se a gente parar para lembrar, a promoção remota antes da pandemia, pessoal, representava 5%. E normalmente eram para atender solicitações em regiões que não tinham representante ou melhorar a cobertura de territórios não visitados. E que vale lembrar aqui é que a visitação remota ela não substitui a presencial, vai ser um trabalho de forma híbrida. A gente, no ano passado, trabalhou com várias empresas e a gente notou que todas tinham um desafio muito grande com essa questão de tecnologia, atualização de dados, o time que não tinha agilidade, habilidade com tecnologia, deram férias para os representantes e quando voltaram saíram, faz visitação remota, foi uma coisa meio que um desastre, porque tinha representante invadindo o Instagram do médico, ou seja, muitas empresas e representantes não tiveram um pouco de empatia. Então, por isso que eu bato sempre na mesma tecla. É importante capacitar o time, a equipe, né? Principalmente nessa parte de tecnologia. E por que isso? Já é uma tendência, segundo o livro do Philip Kotler, Marketing 4.0, do tradicional digital, que as empresas terão que trabalhar no futuro de forma híbrida. E isso serve para o caso da visitação remota. Em relação eu acho que essa parte da tecnologia, né, talvez lá atrás, no começo, né, acho que foi um ponto de desafio, tanto para os farmacêuticos, para os prescritores, para que a gente conseguisse uma forma melhor de poder se comunicar, e até para os pacientes, né, eu vejo pela minha mãe tem 81 anos, algumas consultas dela foram canceladas, nem online ela não consegue, né? Então, assim,
eu acho que a parte de tecnologia, das ferramentas que foram criadas e que vieram à tona para que a gente pudesse fazer não só a telemedicina, mas a visita remota, eu acho que foi um ponto aí de desafio para todos nós, né? Não sei o que vocês pensam a respeito. Foi porque a gente tem bastante dificuldade, né? A gente da área da saúde, farmacêutica, eu sou proprietária da Empório Magistral, a gente já usa a tecnologia, grava vídeos, faz uma série de coisas. Mas, assim, essa coisa da visita, né? E eu acho também que na época da pandemia, agora não, acho que já melhorou bem, mas a gente tinha coisa de ficar caindo, de interromper, picotar, era muita gente utilizando, né? Você sabe que não tinha capacidade para a internet do jeito que tinha. Então, assim, teve bastante dificuldade do uso de tecnologia e da qualidade disso também, né? Mas foi superando, foi passando e a gente conseguiu atender e usar toda a tecnologia, usar da melhor forma, né? Exato. A resistência, né, com o novo e qual ferramenta usar. Será que vai ser muito... Vou citar o nome de uma das ferramentas que a gente acaba utilizando, o WhatsApp. Será que é muito informal eu conversar de uma maneira mais profissional pelo WhatsApp? Qual vai ser a ferramenta que quem está do outro lado vai receber da melhor maneira? Então, isso tudo realmente foi um grande desafio. E também o desafio de gerações, né? Porque a gente tem diferentes gerações, como você disse, Cássia, da sua mãe. E na parte médica, veio isso, mas e aí? Eu vou fazer uma teleconsulta e quem vai estar do outro lado? Será que vai estar só o meu paciente? Será que ele vai estar num ambiente adequado para essa teleconsulta? E acho que houve também um desafio aí da parte médica de entender que a consulta é do paciente. Se ele está lá com outra pessoa ou o ambiente que ele esteja, é onde ele se sente mais confortável. Isso não atrapalha ou inviabiliza a consulta de forma nenhuma. No caso da doutora, como dermato, né, como é que foi esse processo? Porque, assim, dermato é muito visual, né? Você tem que olhar a pele do teu paciente, você tem que olhar aquela lesão. Como é que você conduziu isso? Isso. No início foi um grande desafio. Eu já vinha com conversa com outros médicos antes da pandemia em relação a essa questão da teleconsulta, como seria, porque eu já acreditava que era uma coisa que era inevitável. E o que a gente poderia fazer por teleconsulta, o que não poderia ser feito. Só que quando veio de uma vez e a gente teve que estabelecer esses limites na prática. Tem experiências no mundo com outras formas de teleconsulta, mesmo na parte da dermatologia, mas o que a gente viveu foi realmente um processo de aprendizado que ainda estamos vivendo. Eu, no início, atendia só urgências dermatológicas, não seria talvez a palavra, mas casos dos meus pacientes que estavam agudizados ou que tinha acontecido alguma coisa, então eu já conhecia quem viria, quem estaria do outro lado, eu já conhecia o processo patológico deles, só atendia doença, não atendia estética nesse início, da questão toda da pandemia, da teleconsulta, e a gente foi, junto com os colegas, construindo esse conhecimento. O que eu faço na minha prática geralmente, quando vem o primeiro paciente, a primeira consulta do paciente vai ser por teleconsulta, eu questiono antes qual é a queixa, qual a demanda desse paciente, para ver se pode ou não ser atendido por teleconsulta. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, queda de cabelo, lesões de pintas, né, lesões que precisam do exame específico, precisa do exame físico, ele não pode ser deixado de lado, não dá para fazer teleconsulta ainda. Talvez com o tempo, e isso eu acredito que será assim, vão ter outras formas, a gente vai ter outra forma de questionar o paciente a respeito dos sintomas dele, e a gente vai, sim, conseguir fazer por teleconsulta. Mas cada médico foi estabelecendo o seu limite dentro da sua especialidade, e realmente não é tudo que pode ser por teleconsulta na dermatologia, não. Com certeza, é bem complicado isso. E para vocês, assim... eu cheguei a ver algumas situações
bem constrangedoras, né? Não só para mim fazendo a visita, né? A visita remota, mas alguns médicos relatando, né? De coisas constrangedoras, como por exemplo, eu posso gravar, não posso, direito de imagem não tem, e como, né? Você vai gravar, enfim, como é que vocês conduzem isso, né? Ótima pergunta. Da minha parte, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso. Eu não vejo problema nenhum em o paciente gravar a consulta. Aliás, quando é o desejo dele, eu, inclusive, incentivo, porque é muito comum a gente ter dúvidas depois da consulta. A consulta é um momento que a gente está, muitas vezes, como é que eu digo? Um momento ali que a gente está procurando, né, como paciente, quando é paciente, procurando a resposta, um pouco, às vezes, até inseguro, sem saber um momento de patologia ou de alguma outra queixa, e o gravar permite que você depois tenha acesso a isso. Então, eu não tenho problema nem em gravar o pessoal, a consulta presencial, nem em gravar a teleconsulta. Em relação ao direito de imagem, é claro que a gente espera que o paciente não vá divulgar isso, né? Que é uma outra questão, principalmente a parte que envolve a gente, né? Que esteja aparecendo a gente. Eu nunca tive problemas em relação a isso, nem no presencial, quando o paciente quis gravar, nem depois na teleconsulta. Não vejo problema nenhum. Eu acho que a consulta é do paciente, ele tem o direito de utilizá-la, não para divulgação, mas para uso individual, não tem problema. É até uma forma das informações não se perderem, né, quando você grava. Sim, é muito comum ter dúvidas depois de uma consulta. Mesmo como paciente, se a gente fosse colocar, eu falo, todo médico é paciente, né? Nós somos pacientes também. E é muito comum a gente ter dúvidas, sai da consulta, mas o que foi falado mesmo? E aí, se a gente tem isso gravado, isso facilita. Apesar de que é difícil buscar isso, né? Mas qual o momento que foi falado? Então, uma outra coisa que veio com mais força depois da pandemia, que eu acho que facilitou demais, esse contato mais próximo. Hoje, eu vejo que mais colegas disponibilizam alguma forma do paciente entrar em contato com ele, o que é maravilhoso, porque se há uma dúvida depois, o objetivo final é sempre o tratamento, a melhora da queixa do paciente. Então, se ele tem uma dúvida posterior à consulta, ele pode entrar em contato e a gente conversar tranquilamente. Sim. E doutora, curiosidade, Glauco, ok? E tem algum tempo para salvar essa gravação, um período que isso tem que ficar gravado, é eterno? Como que funciona? Não sei se a pergunta cabe, mas o conselho, ele fala, você tem que manter gravado a consulta durante um X período, porque aí a gente entra também nessa questão de infraestrutura, né, de armazenamento de dados. A gente está em questão, a questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Como fica isso? É uma curiosidade do Glauco para a doutora. E é uma questão também que nós, médicos, nos perguntamos qual ferramenta a gente pode utilizar, qual ferramenta a gente não pode utilizar, até onde vai essa questão toda de sigilo, porque a gente não conhece de tecnologia, né, profundamente. O que acontece? Vieram as plataformas que já estavam sendo desenvolvidas, a gente acaba utilizando as plataformas que são para isso mesmo. Não é imperativo que o médico grave a consulta, nem que ela permaneça gravada. A gente precisa fazer o prontuário médico. Certo. E pelo meu entendimento, o gravar a consulta não substitui o seu prontuário médico, até porque o prontuário médico serve para outras coisas, serve depois para fins legais e serve também, principalmente, para a gente relembrar aquilo que foi conversado, e ali a gente coloca tudo nos termos que um outro colega também entenda, caso seja necessário isso. Então, a gravação não substitui o prontuário médico, e é esse que precisa ter, sim, armazenado, ou online, ou o físico mesmo. Isso tudo está sendo desenhado agora, né? Tem alguns pontos de questionamento. Será que vai ser obrigatório? E aí tem toda essa questão de armazenado, onde isso vai ser, né? E há um limite para isso.
até onde isso vai poder ser acessado, por quem vai poder ser acessado. Porque se a gente pensar, o prontuário médico é do paciente. Se eu gravo esse vídeo, eu disponibilizo isso para o paciente depois como, de qual forma, entendeu? Então, são todos pontos que a gente vai com a prática e aprendendo também. É uma realidade, é uma nova realidade para todo mundo, né? Então, a cada situação, a gente vai aprendendo um pouquinho e adaptando para a situação seguinte. Eu, particularmente... Diga, Silmara, desculpa. Não, pode falar. Minha mãe passou numa consulta online, foi de emergência até diferente, né? Porque emergência, ela tem 84 anos, e eles mandaram todo o prontuário escrito, né, pra gente. Consta no prontuário dela, no acesso dela, né? Então, eu acho que a gravação é uma coisa que talvez fique mais difícil mesmo. Acho que vai ter que ser a coisa mais escrita. E mudando um pouco de assunto, na visita também a gente passou alguns perrengues, alguns momentos especiais com o médico, né? Teve um médico que a gente marcou uma reunião e ele estava de roupão. Você falou de coisa online, do momento específico. Umas coisas assim, no online, às vezes, né? Você passa umas situações diferenciadas, né? Isso aconteceu comigo também. A médica colocou o jaleco, mas embaixo ela estava de shortinho, porque ela estava em casa. Isso é uma questão importante, né? A questão da etiqueta do online. Como isso vai ser? E aí vem a questão da imagem depois também, né? Porque eu imagino que isso deve ser um desafio para vocês que treinam os representantes, que treinam a pessoa que vai tá do outro lado, porque são pessoas, né? E isso sempre tem uma subjetividade aí por trás muito grande. Exato. Acredito que tenha. Eu tive uma que caiu da cama. Sabe por que eu fico me questionando a respeito disso? Estou até fugindo um pouquinho aqui do tema, mas é uma questão que eu me perguntei muito em relação a esse nicho daqueles vídeos que viralizaram. A pessoa, por exemplo, estava de roupão e aí a imagem dela foi divulgada. Está numa reunião de trabalho e está lá de roupão, ou está de short, ou está com o cabelo de tal forma. E muitas vezes essa imagem foi divulgada por outras pessoas, não pela pessoa que estava de roupão, ou de outra forma, às vezes mais constrangedora até. E até onde vai o direito de imagem dessa pessoa? Até onde isso está correto com aquela pessoa que estava naquela situação? Exatamente. Eu acho muito delicado, sabe? Eu penso que é bem complicado isso, né? Essa história de gravar, porque assim, a cabeça do ser humano é uma incógnita. A gente nunca sabe o que o outro vai fazer com aquela imagem, com aquela informação, com aquela mensagem que você mandou, e hoje em dia a gente vê, né, com todas as redes sociais aí acessíveis a todo mundo, pessoas que postam desde a hora que acorda até a hora que está dormindo, né, deixa o celular ligado ali no criado mudo, filmando ela dormindo. É um risco, né, para nós profissionais aí da área da saúde. Sei lá, não sei. Acho que até o Glauco pode dar um depoimento diferenciado, até por conta dos treinamentos que você teve que ir adaptando, né, para essa nova realidade. A gente realizou treinamento sem câmera, sem áudio, a pessoa até falava o nome errado do Skype, era Snyder, eu vendi o Snyder, a gente viu situações bem complicadas, assim, cenários, o não preparo da equipe, não preparar o tempo para a pessoa receber o treinamento, ou jogar ela em qualquer canto, a internet, como a Silmara falou na época, não comportava, o volume, né, cresceu muito, mas esse dress code é necessário, né, essa estrutura. É importante, não é porque é online que a gente tem que tratar, ser relaxado, tratar como um puxadinho. Tem que se preocupar com isso, ainda mais quando se trata de visita, né? Porque, como a gente começou a falar de ser um sistema híbrido e é o futuro, até uma curiosidade da Silmara e doutora, primeiro para a doutora.
Doutora, hoje você atende muitos representantes mais de forma remota ou presencial? Lógico, a gente está vivendo ainda a pandemia, né? Não passou. E aí, Silmara, eu queria saber da farmácia, porque eu vejo que o futuro para a farmácia é em torno de um painel híbrido aí de 70 presencial, 30 remoto, ou 60-40. Eu participei de um projeto em 2010, eu falo, repeti isso da última vez, né, Cássia? E levou 3 meses para a gente, na época, lógico, não tinha pandemia, não acelerou nada, já tinha uma dificuldade em relação, um desafio muito grande em relação à tecnologia. Nós levamos 3 meses para montar um painel de médicos que queriam aceitar a visita remota. Existia um certo preconceito. Eu não vou parar para ter. Eu não vou fazer isso agora. Minha rotina é diferente. Isso acelerou. Mas aí, primeiro para a doutora, voltando. Como que a doutora atende hoje o representante? Mais online e é o WhatsApp também? Qual a ferramenta a doutora utiliza? Porque eu vi um dado outro dia que 62% é feito mais pelo WhatsApp e 42% dos médicos, eles habilitam a câmera. Isso a gente vivenciou também. Eu queria saber um relato da doutora e depois, Silmara, para a gente começar a falar um pouco também da manipulação nesse cenário, nesse contexto. No início da pandemia, foi uma grande confusão. Na verdade, não ficamos sem receber visitas, e depois começou com o online, né? E aí não tinha visita presencial, até mesmo essa questão, eu acho muito pontual do horário do representante, né? Porque a gente era acostumado, pelo menos eu era acostumada, com o representante, ele aparece. Então, sabia, né, os horários que a gente estava no consultório e aparecia. Isso era uma coisa, era o normal. E agora a gente tem essa questão de não ter o mínimo de movimento possível na recepção. Então, o paciente ele já é agendado com um horário maior para não encontrar com o outro, aquela questão toda. Então, isso ficou complicado do representante simplesmente aparecer. E aí a gente foi agendando a visita do representante. E hoje, nesse momento, né, nessa situação que a gente tem vivido, eu recebo mais visita presencial do que online. E o online ficou muito focado também na questão de grupos, por exemplo, não sei se é grupo que a gente fala, mas, por exemplo, vem através da Sociedade Brasileira de Dermatologia links para a gente entrar, para acessar questão de laboratório. E na visita magistral, eu tenho muito contato pelo WhatsApp, isso é maravilhoso, porque acaba que a informação vem mais rápida. Olha, tem tal ativo, olha, a gente criou tal fórmula, essa fórmula é legal, tá dando certo, não tá dando certo. Então, esse contato pelo WhatsApp foi, para mim, muito, muito benéfico, porque acabou aproximando do representante, criando um contato mais próximo, mais íntimo. Na farmácia de manipulação, a gente está visitando, está híbrido. Tem pessoal que tem médicos que recebem e tem a visita online também. Acaba acontecendo as duas coisas com alguns médicos. Tem alguns médicos que não estão ainda aceitando a visita, pelo que a doutora falou, pela recepção, por não ter muita gente, por tudo isso, e aí está só no online. E o que eu sinto dificuldade ainda é, assim, nos médicos que, particularmente na manipulação, né? Nos médicos que a gente não teve acesso. Então, se você quer visitar um médico novo, agora está mais difícil, porque ele não te recebe, e aí no online a telemedicina fica mais difícil. Mas eu acho que é uma tendência, assim, Glauco, não sei não consigo definir uma porcentagem, tá? Porque eu acho que no contato inicial, se for uma primeira visita, muitas vezes precisa o presencial. E a gente que está sempre querendo novas áreas, que a gente vive comentando isso, né, que a gente quer, por exemplo, a gente está indo muito agora tentando psiquiatria, e o psiquiatra é um médico mais difícil, né? É muito difícil de agendar essa primeira conversa, né? Então, está sendo bem mesclado. Tem um ponto positivo, que eu acho que os médicos que a gente já visitava ficaram mais próximos. A gente não visita uma vez ou a cada 15 dias.
Aí passa, contata, a gente conversa 2, 3 vezes, às vezes por semana, então ficou, e às vezes até, assim, um vídeo mesmo, uma videochamada, e você conversa, tem muita novidade no nosso setor, né, na área de dermato, principalmente, eu acho que tem essa conversa, tem essa troca, e aí a gente arrumou uma solução, porque às vezes a pessoa muitas vezes você quer levar o produto, você quer levar a embalagem, né, você a amostra, né, levar um protótipo. Então, você manda entregar. Então, assim, você conversa com o médico e manda entregar isso. Então, assim, ficou bem viável. Eu acho as duas coisas. Eu acho que veio só somar e ajudar bastante a gente, facilitar a vida, né? Com certeza. É uma oportunidade para o segmento, né, Simara? Como você disse, de algumas especialidades que a gente estava comentando que não tiveram, não é que não tiveram acesso à manipulação, não tiveram tanto conhecimento em relação ao mercado magistral, os benefícios, porque existe ainda um pré-conceito de alguns, por isso que eu bato muito na tecla do representante ser resiliente nesse ponto, Simara, e eu concordo com você que é um grande desafio esse primeiro contato. Eu fiz no ano passado um trabalho relacionado à tecnologia na área da saúde, e eu lembro que eu visitei uma dermato, e ela falou assim, você é da manipulação? Eu falei, doutora, eu sou, obrigado, porque vocês deram atenção para a gente nesse momento. Enquanto outros sumiram do mapa, vocês conseguiram dar atenção e a gente salvou muitos pacientes. Isso foi gratificante, porque eu também tenho um amor muito grande nesse segmento, hoje sou investidor nesse segmento, e eu vejo uma oportunidade muito grande se todas as farmácias investissem na visitação. Né? Hoje tem um número de 7.949 farmácias, alguns dados da Anfarmag. Se cada farmácia tivesse um representante, a gente conseguiria como que eu posso dizer assim, ampliar muito o campo de visão e retirar esse preconceito em relação à manipulação. Mas não é um preconceito de maldade, eu não tenho o conhecimento tão profundo, eu não tenho tanta sequência de visita. Então é importante a farmácia investir nesse momento, que é uma grande oportunidade, se a gente parar para pensar, né, pessoal? É uma grande oportunidade. E tem uma porta aberta, né? Porque eu acho que a indústria, ela não conseguiu se adequar à visita remota como nós, do mercado magistral, conseguimos tão rápido, né? Sim. Não só eu aqui na Inove faço bastante visita, e faço visita tanto para prescritor quanto para farmácia de manipulação. É claro que eu tive uma facilidade muito maior na visita remota às farmácias de manipulação do que aos prescritores, mas foi justamente aquilo que a Silmara citou, né? Quem já nos conhece, quem é nosso parceiro, foi, assim, super tranquilo. Para médicos novos, aí foi um pouquinho mais difícil, e que agora que a gente está retomando. Mas nesse processo todo, eu senti a presença muito maior de nós, do mercado magistral, tanto na visita presencial, quando era possível, mas também na visita remota, do que o pessoal da indústria. Não sei a doutora Isabela se ela teve essa percepção aí com relação aos representantes, doutora. Eu não sei se é na área da dermatologia, mas o que acontece, principalmente na área da estética, né, na área da cosmetria, houve uma grande demanda pela parte estética, porque, e aí é um pensamento meu, não tenho dados para dizer se isso é real ou não, eu acredito que as pessoas passaram a se olhar mais porque elas estão se vendo na câmera. E antes a gente não se via. Eu estava aqui fazendo uma consulta, por exemplo, presencial, eu não estou vendo o meu rosto, eu não estou vendo a minha imagem, eu estou vendo a imagem do outro. E quando a gente se vê aqui no online, quando a gente se vê no digital, a gente vê a gente mesmo. E, geralmente, quando a gente percebe, a pessoa está se olhando, não está olhando o outro. E aí, essa questão da imagem veio muito forte. A gente brinca que achava que procedimentos, por exemplo, como preenchimento de lábio, cuidado com bigode chinês, iria diminuir. Não diminuiu. Mas está todo mundo usando máscara, mas ele está se vendo aqui no vídeo. Então, isso aumentou. E aí houve uma demanda muito grande por produtos, como diz o Glauco, de autocuidado. Houve uma demanda muito grande por produtos de skincare. E acho que a indústria farmacêutica conseguiu trazer também demandas diferentes, produtos diferentes, e a manipulação veio junto com isso.
eu vejo esse novo mundo uma grande oportunidade em vários sentidos de comunicação. Acho que é um mundo agora que a gente vai ter uma comunicação mais próxima. A informação é conhecimento. E essa informação ela pode ser passada tanto, como vocês disseram, direto para o prescritor, direto para a farmácia, mas direto para o consumidor final também. E aí eu falo de novo desse mundo do skincare, da cosmetria, do mundo da beleza. É claro que a questão de medicamento é uma questão à parte, mas esses produtos de beleza vai só crescer e cada vez mais o consumidor final vai ter liberdade nesse cuidado com a pele dele. Isso é que eu vejo na minha área. Então, no geral, continuei recebendo visita dos dois lados e vi o mundo digital agora de questão dessas mídias sociais, e acredito que quem está vendo a gente, está vendo também pelo computador e agora está refletindo a respeito disso, como algo totalmente inovador, porque agora você busca o conhecimento. A pessoa, ela quer o conhecimento, ela tem acesso a ele e vai descobrir a melhor forma de utilizar esse conhecimento. Eu acho que essa pandemia também muniu o consumidor final de mais informação, né? Foram várias e várias lives, todo mundo lá no Instagram, nós fizemos diversas, tanto com farmacêuticos quanto com prescritores. A doutora Isabela faz toda semana ainda, né, doutora, dando várias dicas aí de produtos e diretamente para o consumidor final. Então, assim, o consumidor, ele está munido de muitas informações, né? E muitas vezes ele chega para a gente, na farmácia de manipulação ou no consultório, já com uma prescrição pronta. Ele só quer a assinatura do médico ou nossa, né, Silmara, do farmacêutico, nosso aval, mas ele já chega com a prescrição pronta, porque ele já viu lá no Dr. Google, ele já viu no Instagram, e muitas vezes há um equívoco, né, no que ele está querendo e o que realmente ele precisa. Sim, mas eu vejo isso de uma forma muito positiva, porque isso é liberdade para o consumidor. A gente, como especialista, né, a gente, como quem estudou essa área, cabe a gente orientar, cabe a gente informar. Se ele vem com um conhecimento e aquele conhecimento está equivocado, a gente direciona, explica o que é isso, o que é aquilo, por que isso não vai ser legal, ou por que isso vai ser legal. E eu vejo um papel muito importante do farmacêutico nisso, principalmente nessa questão dos cuidados com a pele de skincare, que a gente não está falando de doença ou de algo que tenha medicamento envolvido, que a parte do medicamento fica muito contato médico com o farmacêutico. Mas na parte do skincare, o farmacêutico ele tem um papel fundamental ali na orientação do consumidor final, que muitas vezes chega com uma receita pronta, muitas vezes chega com, a gente chama, não sei se na área da farmácia, acho que chama também dermossimilar, vocês usam essa denominação? Muito pouco, Muito pouco, né? Eu acho até que foi o farmacêutico que falou comigo, dermossimilar, não tenho certeza. Mas vem, olha, eu vejo isso muito no Instagram. Essa fórmula aqui é exatamente igual a esse produto industrializado? A gente não pode dizer isso, porque a gente não sabe o que é exatamente dentro daquele produto industrializado de skincare, né, de venda livre, um cosmético, porque isso não precisa ser aberto e nem é aberto, né? Mas a gente pode fazer fórmulas semelhantes, e a gente sabe que na internet tem disponível várias fórmulas semelhantes a produtos industrializados e que chega na farmácia de manipulação querendo fazer exatamente aquilo igual. Eu fico imaginando já o consumidor final levando lá ou um print ou escrito daquilo que ele viu na internet, e cabe ao farmacêutico orientar ali essa questão, se aquilo faz sentido, se não faz sentido. Às vezes não faz sentido nem tecnicamente, às vezes não é nem compatível a fórmula que foi montada. Eu acho que, assim, essa questão do cliente final, eu tenho falado bastante em alguns lugares, porque a gente está correndo muito risco, não só no skincare, mas nos produtos de uso oral. Então, assim, não colocando a dose,
tá? Não colocando a concentração, não comparando a farmácia de manipulação com o industrializado, isso não tem chegado muito, não. Mas chega muito para mim algumas coisas prontas e aquelas coisas de divulgação de milagrosas na internet e que eu geralmente recomendo para não comprar e nem faço, porque assim o que a pessoa coloca ali não é o que é, né? A gente teve casos daquelas coisas de emagrecimento que foi pego aquela empresa em Goiás fazendo era uma betoneira, né, que ela colocava Femproporex e falava que era fitoterápico. Então, assim, a questão da internet é uma terra sem dono. Então, você tem coisa, você compra de tudo, né? Então, quando vem até a gente perguntar, eu geralmente oriento isso. E oriento também aos colegas farmacêuticos que têm farmácia de manipulação a não fazer nada sem colocar a dosagem. E eu acho essa coisa também de comparar com produto pronto, eu particularmente sou apaixonada pelo setor magistral, pela manipulação. Eu acho que a indústria cumpre sua função e tem o mercado dela, e por isso que você falou, o nosso produto nunca vai ser igual ao dela, porque ela faz diferente, as dosagens são diferentes, são até menores, é diferente. Ela cumpre a função dela para o mercado que tem, né, que existe. Mas o manipulado é uma outra coisa e a gente tem um universo por aí, né? É o personalizado, é o particular, né? Eu fico, às vezes, muito chateada quando a gente quer fazer o igual da indústria, mas a gente não tem nada a ver com a indústria. Não é. Não é esse o objetivo, né? É personalizado, né? E nem mais barato, né? Mais barato a manipulação. Barato. Toda vez que a gente tem dois, sempre fica uma ideia de polo, né? Como se um fosse totalmente o contrário do outro, e aí sempre quer se comparar o melhor ou o pior, e é isso que você falou mesmo. Não existe pior ou melhor, são diferentes. A questão da manipulação, a gente individualiza, é personalizado. A gente consegue colocar ativos diferentes, a gente consegue fazer a formulação específica para o nosso paciente. Já a indústria não tem isso, a indústria tem outras características. Então, entender que o diferente nem sempre é um melhor ou um pior e nem sempre são dois polos totalmente separados. Exatamente, eu acho muito isso. Eu acho que a indústria cumpre com a função. Às vezes eu falo assim, água termal da indústria, por exemplo, compensa comprar. O nosso sai muito caro às vezes, né? E eu olho o mercado também em drogaria, tem coisas que a validade é maior, então, assim, o médico também vai escolher isso conforme a demanda dele. Às vezes é um cliente que não vai voltar tão cedo, né? Mas eu acho que o personalizado é uma demanda, o nosso setor manipulação, eu tenho que falar do meu, que é apaixonado, né, doutora? A gente pode individualizar e colocar ativos e colocar dosagens diferenciadas, e a gente tem dosagens e produtos que não tem nos produtos industrializados, né? Então, o que eu sinto, às vezes, no nosso setor, na farmácia de manipulação, é querer fazer produtos como se fossem prontos, mas não é essa a nossa pegada, não é nosso propósito da farmácia de manipulação, a nossa essência começa a perder a essência. Começa a perder a essência, entendeu? A nossa essência é essa. Porque se for para eu industrializar, eu vou industrializar, entendeu? Eu vou fazer que eu... Monta uma indústria, né, Silmar? Monta uma indústria. Terceiriza, né? Que é mais fácil, você terceiriza. Então, assim, eu acho que esse é o grande diferencial. Por exemplo, eu estou atrás do psiquiatra, por quê? Porque eu acho que tem uma demanda deles que, assim, são os adolescentes que estão passando por dificuldade, é o idoso que, às vezes, é alguém que está querendo tirar um pouco o medicamento, e a gente hoje tem tantas substâncias fitoterápicas com resultados fantásticos que poderiam ajudar eles e que a indústria não tem hoje. Então, às vezes, a gente esquece de ir atrás de coisas que a gente tem como diferencial, né? Na dermato, a gente pode fazer produtos para pele oleosa, para envelhecida, não é porque ela é a pele mais de uma pessoa mais velha, mas ela pode ter alguma coisa de oleosidade. Você pode fazer muitas coisas particulares, né? Individualizado mesmo, né?
Isso. É a personalização mesmo, a gente individualiza o tratamento. E uma coisa fantástica da farmácia de manipulação que veio nos últimos anos é a questão da preocupação com o sensorial, com a cosmética, né, do produto e com as embalagens. Isso da embalagem... E isso para o representante é fundamental, sabia, doutora? Ele acreditar no produto, no conceito, ele levar o glamour, porque se ele leva uma coisa muito básica, perdão da palavra, pobrinho, ele não vai acreditar nisso, ele não vai conseguir nem vender o que está dentro do pote. Se ele não comprar, ele não vende, né? Não vai. Fica para nós, assim, se ele não compra, ele não vende. Exatamente. Isso é claro em todas as áreas, né? Sim. Se a gente não acredita naquilo que a gente faz, o outro não vai acreditar, isso não tem dúvida. Mas essa questão de compreender que a área cosmética, ela é consumida também pelos olhos, pelo cheiro, pelo sensorial. Não é? Muita gente, mas isso é como é que fala, supérfluo, né? Não é. Quando a gente fala de estética, não é. Porque a gente está falando exatamente disso, da estética, o uso por prazer, o uso por algo que não é essencial, mas que vai trazer algo de positivo. Então, eu acho que a embalagem é muito importante, o cheiro é muito importante, o sensorial é importantíssimo. Mas eu vou falar mais, doutora, eu não acho nem que é só para estética, por exemplo, patologia. Exatamente o que eu ia dizer. Psoríase, aquelas pomadas antigas, né, que não grudava, eu acho que merece um tratamento também adequado. Ele também sente prazer em estar se tratando. É uma patologia, alguma coisa que afeta muito a pessoa, né? E a gente consegue desenvolver produtos muito bons com um sensorial incrível, né? Que a pessoa vai sentir o prazer e não vai ficar se incomodando com aquilo, né? Você aumenta a adesão ao tratamento, né? Adesão ao tratamento, exatamente. Se colocar no lugar do paciente, se for algo desconfortável dele usar, ele não vai usar. E aí vem um outro ponto da farmácia magistral, que para mim é espetacular, que é a questão do oral, da gente poder manipular em cápsulas diferentes, poder pensar na via em relação à aceitação gástrica, em relação a individualidades, um paciente vegano, um paciente vegetariano, que queira em cápsulas específicas, isso também é maravilhoso. Com certeza. As cápsulas que tem... Hoje a gente tem várias cápsulas alternativas aí, né? Tapioquetes e companhia, tem muita alternativa. E você sabe, até mesmo, e aí a gente foi um pouquinho mais profundo na cor das cápsulas, né? Porque quando a gente passa, às vezes, diversos tipos de medicamentos, se tem a cor da cápsula que é diferente, ele já lembra, se ele já tomou, ele pode colocar naquele potinho e ele já vai ver no potinho, olha, essa aqui tá vermelhinha, essa daqui tá azul. Isso tudo acaba diferenciando o tratamento e facilitando a adesão ao tratamento. Adesão ao tratamento. Eu acho que essa é uma das funções da farmácia de manipulação, adesão ao tratamento, né? É que a gente se distanciou um pouquinho dessa área de patologia, você falou de patologia, teve uma tendência estética, nutricional, mas, assim, hoje o idoso, e com a tendência da população, do envelhecimento da população, né, você toma muitos medicamentos, muitos suplementos, e você consegue otimizar essa tomada, né, na manipulação, colocando vários medicamentos, vários fitoterápicos que a pessoa tem, ou suplementos numa cápsula só, num sachê só. As formas farmacêuticas são diferenciadas hoje, né? A gente tem muita alternativa, desde o chocolate, né? Por exemplo, eu falo que o chocolate é difícil a suplementação de ferro. Ferro é uma coisa muito difícil, né? E você consegue suplementar ferro num chocolatinho, sem ter muito problema de sabor, de nada disso. Então, assim, a manipulação é uma grande alternativa. Uhum. Né? O que você falou, tem a indústria e tem a manipulação, é uma alternativa. Na verdade, eu acho que eles se complementam, né? Se complementam. Cada um no seu espaço, e eu vejo que o ser humano tem essa questão de ser especial, essa questão de individualizado vai crescer muito. E eu peguei uma palavra que a doutora falou, que é fantástica, é a comunicação. Eu vejo que a comunicação vai associado com as ferramentas.
quando a gente fala de oportunidade, pessoal, para o segmento magistral, hoje nós temos os mesmos recursos que a indústria tem, ou seja, essa questão de tecnologia de comunicação, e precisa chegar isso de alguma maneira no prescritor, que seja o representante de farmácia que estão nos assistindo aqui, invista em visitação para levar todo esse conhecimento que a doutora comentou aqui, que a Silmara comentou também, justamente com a comunicação e as ferramentas que tem à nossa volta para se comunicar com o prescritor e fazer essa conexão farmácia, paciente e o médico nesse ecossistema de uma forma como um todo. E seja no presencial, na telemedicina, na visita remota. Essa comunicação tem que chegar da melhor forma possível. Não chegar, perdão da palavra, torta, né? Como a Silmara mesmo falou, que tem agora um monte de influenciadores com conhecimento raso. Exatamente. Tem uma coisinha, grava vídeo, tem vários recursos. Isso eu acho que dificulta, tá, doutora? Posso estar falando besteira aqui. É um desafio também para a medicina, para o médico, que surgiu tanta gente, os novos especialistas, que eu acho que atrapalha um pouco essa comunicação entre médico e paciente. E eu acho que esse momento é a farmácia, o paciente e o médico. Tem que estar muito unido nesse sentido, para a comunicação chegar clara, objetiva e o tratamento adequado para todo o paciente. Todos nós somos influenciadores, todos. Inclusive, quem está ficando aqui falando, sou influenciador. Todos nós somos influenciadores, mesmo que seja num ecossistema menor, mas todos nós somos. Os recursos estão disponíveis para todos. E eu acho que é um papel que nós, que temos o conhecimento da área da saúde, não podemos deixar de exercer. Porque se a gente tem o conhecimento e sabe que às vezes ele está sendo usado de uma maneira inadequada, cabe a gente passar o conhecimento que seja real, cabe a gente passar a informação que seja real. Se ela vai ser escutada ou não, isso é um outro caminho, mas a gente precisa estar aqui. Eu acho que é um papel do profissional de saúde estar também nesse meio digital, claro, cada um dentro do seu limite, né, existem os limites individuais, mas isso que a gente está fazendo aqui, que a Inove Magistral proporcionou para a gente fazer essa conversa, esse bate-papo, é algo muito produtivo, porque tem uma pessoa no final que está escutando e que vai absorver também essa informação. Então, esse mundo novo realmente me encanta aos olhos, porque sempre houve informação passada de maneira errada, e sempre vai existir. Sim. Hoje também é permitido que a gente passe a informação real, e isso é maravilhoso, né? Tem os dois lados. Os dois lados. Pode dizer. Para a gente poder encerrar aqui, né, a gente fechar com chave de ouro o nosso papo magistral, eu queria que cada um falasse como um conselho, né, como uma sugestão para essa nova realidade da telemedicina, da visita remota, o que cada um, na sua área, Glauco, na parte dos treinamentos, da consultoria, a doutora Isabela, que recebe essa visita remota, que faz a telemedicina, a Silmara, que está aí, como eu, no meio do caminho, né? A gente vai no presencial, a gente faz a visita remota, a gente vai no médico, a gente vai na farmácia, enfim. Qual o conselho que cada um deixa aí para quem for assistir o nosso papo magistral? Pode ser, doutora? Pode começar, Glauco. Pode ser? Por ordem alfabética. Vamos por ordem alfabética. Eu posso falar duas coisas? Claro, até 3. Até 3? Ótimo. Primeiro, farmácias. Invista em visitação médica. Seja presencial, remota, invista. Tem muitas especialidades, que é o segundo ponto, tem muitas especialidades que não têm conhecimento sobre vocês, sobre a farmácia magistral. Eu falo isso por experiência própria, que eu vivenciei durante os últimos 15 anos da minha vida. Eu vi muitos médicos que precisavam do conhecimento da manipulação. Então, invistam em novas especialidades, no representante da contratação, novas especialidades e, principalmente, no treinamento e desenvolvimento desses profissionais. Isso é muito importante, como a doutora falou, a comunicação. A maneira vai melhorar muito mais essa questão da nossa comunicação. Esse é o recado que eu deixo para vocês. Maravilhoso o que o Glauco falou, exatamente essa questão da parceria. Eu acho que a palavra
para mim, que define a relação, né, do médico com o farmacêutico é parceria. É troca de informação, é troca de conhecimento, para que o nosso paciente, que é o nosso objetivo final, né, o nosso objetivo principal, tenha o melhor tratamento possível. Então, eu vejo o representante como um parceiro e acredito que os colegas também vejam os representantes como parceiros e o farmacêutico um grande parceiro nesse desenvolvimento do nosso conhecimento e do melhor tratamento para o nosso paciente. Concordo com o Glauco, é importantíssimo para a gente receber vocês, enriquece demais que vocês trazem para a gente tudo que está por trás, todo esse conhecimento dessa indústria magistral e também da indústria farmacêutica. O que eu daria de conselho é visitem igual o Glauco, né? Eu acho que a gente tem que ter esse contato forte com o médico. Eu acho que a gente tem que não esquecer da nossa essência, né? Do personalizado, do individualizado, do que é a nossa essência, né? Do que a gente nasceu para fazer e que faz bem, né? E que é uma tendência, a personalização. Não tem por que a gente querer seguir o caminho da indústria nesse momento, que a tendência é a personalização, né? A gente está vendo a evolução na área genética, as coisas mais personalizadas. Então, visitem, não esqueçam da nossa essência. Dá trabalho fazer cada fórmula de um jeito, dá trabalho, mas foi para isso que nós nascemos, né? Por isso que existe a farmácia de manipulação. E não esqueçam que a gente é o fomento disso no mundo, né? Porque só tem aqui no Brasil, nesse formato. Então, cuidem com muito carinho, porque até agora a gente cuidou e conseguiu vir até aqui. Então, cuidem muito disso e valorizem muito essa questão do personalizado. E falem disso para o médico, falem da farmácia de manipulação, não só da sua farmácia e do que você vai vender, mas venda o setor magistral, né? Venda o setor. Isso, por conseguinte, se todo mundo fizer isso, vai ficar bom para todo mundo. Exato. Posso dizer só mais um ponto que a Silmara tocou e que é importantíssimo. A minha para o farmacêutico agora, não acho que o médico já sabe. Muitas coisas agregam demais. Essa questão da embalagem, mostrar a embalagem, mostrar a textura, estou puxando para a área da dermatologia, mostrar o potencial do desenvolvimento de essências ou do não colocar essências, de tudo que a farmácia magistral pode trazer para a gente personalização do nosso tratamento. Não acredite que o médico já saiba isso, porque às vezes ele não sabe e você está perdendo a oportunidade de conversar e trazer um mundo novo para ele, que vai novamente chegar no objetivo final, que é o melhor tratamento do nosso paciente. Nossa, muito bem. Muito bom, doutora. Nossa. Pessoal, Glauco, doutora Isabela, Silmara, agradeço imensamente que vocês terem aceitado o convite aí da I9 Magistral para participar desse papo. Eu acho que foi extremamente enriquecedor, não só para a gente, mas para quem vai assistir. Ele vai estar disponível no nosso canal, né, no I9 Play, e depois também cortezinhos, partes pequenininhas de 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2 minutos, ficarão disponíveis no nosso outro canal, que é o Cortes do Papo, que é um canal lá do YouTube específico para esse papo magistral. Mas lá a gente coloca pedacinhos pequenininhos, né, para ser mais rápido, aquela visualização rapidinha, o nosso cliente pode acessar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Cássia. Obrigado, doutora Silmara, pelo tempo de vocês. Eu costumo dizer que o conhecimento é um capital importante, mas o tempo é o mais importante. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se tiver opiniões ou sugestões diferentes, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Obrigada!